Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Se você é novo por aqui, eu sou a pastora Amanda e o objetivo desse canal é compartilhar com vocês palavras práticas e rápidas que vão edificar sua vida e te ajudar a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se você é novo, se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e me segue nas redes sociais que vão aparecer em algum lugar por aqui, ok? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito do livro de Colossenses. Serão 2 vídeos, onde nós vamos estudar um pouco a respeito do livro de Colossenses. É um livro bem pequenininho, tem apenas 4 capítulos e hoje nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo 1 e do capítulo 2, entender um pouquinho do contexto histórico e no próximo vídeo nós vamos falar a respeito do capítulo 2, 3 e 4, perdão. E desde já eu já quero pedir desculpa porque eu tava vendo os outros vídeos e eu sei que eu faço muitas caras e bocas enquanto eu tô falando, enquanto eu tô pregando e eu tenho eu gesticulo demais e eu arregalo os olhos às vezes e eu já quero te pedir desculpa se eu fizer isso, se eu continuar fazendo, porque provavelmente eu vou continuar fazendo, mas eu já quero te pedir desculpa de antemão, ok? Então vamos lá. Colossenses, o livro de Colossenses. Sem mais demoras porque eu não quero te enrolar. O livro de Colossenses, antes da gente começar, eu queria ler o versículo, no capítulo 2, no versículo 9, diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, capítulo 2, versículo 9 de Colossenses diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos começar, como todos me conhecem, quer dizer, você ainda não me conhece, mas a maioria aqui me conhece e sabe que eu adoro contextualizar, eu adoro contar o panorama histórico do que estava acontecendo ali quando a gente vai compartilhar a palavra. Então, Paulo, ele escreve o livro de Colossenses enquanto ele estava preso, provavelmente em Roma. E esse livro de Colossenses, a igreja de Colossenses, propriamente dito, Paulo não havia conhecido essa igreja pessoalmente ainda. Provavelmente quem pregou o evangelho para eles foi Epáfras, e Paulo estava ali apenas mandando cartas de recomendações e de algumas advertências a respeito de assuntos pontuais a respeito daquela igreja. Colossos, né? A cidade de Colossos era uma cidade portuária, uma cidade grande. E Paulo, o objetivo de Paulo ao escrever a carta aos Colossenses é combater uma heresia que estava acontecendo, que estava sendo introduzida dentro do corpo de Cristo, que era o relativismo religioso. Esse relativismo religioso era nada mais, nada menos do que os cristãos daquela época estavam começando a fundir algumas outras religiões e filosofias ao cristianismo. Eles estavam pegando algumas filosofias ali pagãs e estavam introduzindo ao cristianismo. E Paulo vai escrever essa carta com o intuito de relembrar esses cristãos a supremacia de Cristo, o que Cristo fez por eles e o que agora eles precisavam, enquanto igreja, fazer nessa nova vida que eles haviam recebido de Cristo. Então, esse relativismo religioso da época, onde as pessoas estavam adicionando novos ingredientes, como vamos dizer assim, ao cristianismo, nós podemos trazer para os dias de hoje, é o mesmo que nós estamos vivendo atualmente. Não existe nenhuma verdade absoluta. Na verdade, eles também estavam acreditando e começando a crer nisso, que não existia a verdade absoluta do Evangelho, mas que haviam outras verdades que poderiam ser introduzidas no cristianismo e que cada um poderia fundir da forma que achasse melhor e seguir o cristianismo aos seus próprios olhos como bem lhes conviesse. E Paulo vem bater nessa tecla de que Cristo é o centro, de que Cristo é o
o cabeça da igreja, de que Cristo é soberano e de que nenhuma outra filosofia ou verdade precisava ser acrescentado no Evangelho, já que o Evangelho é a única verdade absoluta. Cristo é a única verdade absoluta. Ele mesmo disse que era o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Cristo é a única verdade das nossas vidas. A única verdade que há na terra, no céu e embaixo da terra é Cristo. Hoje nós vemos muito isso. Cada um tem suas verdades e as pessoas estão tentando realmente introduzir pensamentos, ideologias próprias ao cristianismo, como se ele próprio já não servisse mais para as pessoas. Então, se o cristianismo ele não serve para mim, se o evangelho tem alguns pontos onde eu não concordo com ele, onde eu não se adequa, eu não quero me adequar a ele, então eu vou pegar verdades de outros lugares para então adequar esse evangelho à minha realidade. Isso é o que nós estamos vendo hoje. Cada um tem a sua verdade. Hoje em dia as pessoas dizem que cada pessoa tem sua verdade, que não existe verdade absoluta, mas assim como Paulo foi categórico em Colossenses, nós temos que ser categóricos hoje, no período que nós estamos vivendo, de afirmar que Cristo ele é a única verdade absoluta das nossas vidas. O Evangelho ele é suficiente, a palavra de Deus ela é suficiente, ela não precisa de nenhum acréscimo, amém? Então Paulo ele manda essa carta à igreja de Colossenses para combater essa heresia especificamente. E no capítulo 1 e no capítulo 2, que é onde nós vamos estudar, vamos nos aprofundar nesse vídeo, ele está relembrando e trazendo à memória dos irmãos colossenses quem era Cristo e o que Cristo tinha feito por eles. Nós podemos dividir o livro de Colossenses em duas verdades propriamente ditas. Uma é o que Cristo fez por mim e a outra é agora o que eu preciso fazer, né? Então, nesse primeiro momento, Paulo ele vai começar a lembrar e reafirmar para os irmãos de Colossenses a natureza de Cristo, o poder de Cristo, a soberania de Cristo e o que Cristo fez para eles. Qual foi a obra redentora de Cristo? O que Cristo fez na vida dos colossenses? Para que eles lembrassem que Jesus era a única verdade absoluta, que ele era o centro de tudo, de toda a igreja, ele era o cabeça de toda a igreja e que ele havia transformado e feito coisas que ninguém poderia fazer por eles. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do que Paulo ele vai falar em Colossenses. Algumas verdades do que o Senhor fez por nós, pela igreja de Colossenses e por nós. Amém? A primeira coisa que o Senhor fez foi nos tornar dignos de participar da herança dos santos. No capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim, versículo 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então a primeira coisa que o Senhor fez por nós, pela igreja de Colossenses e por nós, é que Ele nos tornou dignos de participarmos da herança nos santos na luz. Me resgatou do domínio das trevas, está no capítulo 1, versículo 13, você pode ler em casa e ler com mais calma e estudar. Então a segunda coisa que Ele fez foi me resgatar do domínio das trevas. Ele me redimiu e me perdoou todos os pecados. No capítulo 1, versículo 14, ele diz isso. Me reconciliou, me vivificou, cancelou a escrita de dívida que me era contrária. Então isso foi o que Cristo fez por nós, pela igreja. Ele cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Cristo ele fez tudo isso em nosso favor. Ele nos tornou dignos, nos resgatou do domínio das trevas, nos redimiu e perdoou, nos reconciliou, porque nós éramos, por natureza, inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. Ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, e Ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós, pregando-a na cruz e fazendo dos nossos inimigos um espetáculo público. Então Paulo ele começa o capítulo
no capítulo 1 e no capítulo 2 de Colossenses, lembrando o que o Senhor fez por nós, lembrando que não foi homem, que não foi ninguém que fez isso, mas Jesus foi o único que pôde fazer isso por nós, nos resgatar do domínio das trevas, nos fazer assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais, nos vivificar, cancelar a escrita de dívida que nos era contrária. Ou seja, Cristo, Ele era e continua sendo o nosso Redentor. Ele era a imagem do Deus invisível. Nele habitava e habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo, nesses 2 primeiros capítulos, ele vai nos dizer isso, ele vai nos relembrar isso. E eu queria que você se colocasse no lugar dos irmãos de Colossenses, numa época em que é difícil, você olha, cada pessoa nas redes sociais tem uma verdade, cada pessoa quer acrescentar algo que acha que precisa acrescentar no Evangelho, quando na verdade o Evangelho, ele é suficiente, a palavra de Deus, ela é suficiente, que você possa voltar o coração para aquilo, para Jesus, que você possa olhar para o Senhor e lembrar daquilo que Ele fez por você, que só Ele poderia ter feito, ninguém mais poderia ter feito. A única verdade absoluta, o caminho, a verdade e a vida. Que hoje você possa se lembrar e você possa guardar essa palavra no seu coração. Lembrando que Jesus, ele foi quem te tornou digno de participar da herança dos santos. Que Jesus, ele foi quem vivificou você quando você ainda estava morto nos seus delitos, nos seus pecados. Que Jesus, ele é o único que pode transformar a sua vida. Que Jesus, ele fez tudo isso por você. Ele não fala, ele fez tudo isso por você. Ele conquistou esses direitos para você na cruz. E agora, enquanto novo cristão, enquanto nova criatura, nessa nova vida, agora depois de tudo que Jesus fez por você, o que você precisa fazer? Porque agora nós temos um trabalho também. Nós agora precisamos colocar algumas verdades em práticas a respeito do reino de Deus e de como viver no corpo de Cristo, como ter uma vida digna do Senhor. E Paulo também vai nos dizer isso nos próximos capítulos, que vai ser assunto para o próximo vídeo. Então, fica comigo no próximo vídeo. Se inscreve no canal, manda para os seus amigos, manda para quem você conhece, para que ele possa aprender isso, para que ele possa se blindar, para que ele possa ter conhecimento de quem ele é em Deus e do que o Senhor fez por ele. E no próximo vídeo nós vamos continuar falando a respeito desse livro e do que agora nós precisamos fazer enquanto cristãos. O que o Senhor espera de nós agora nessa nova vida. Muito obrigada por você ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.